Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu vou dar continuidade então ao conteúdo da nossa última aula, certo? Na nossa última aula a gente leu um trecho da peça de Romeu e Julieta, certo? Para entender como que funciona o gênero dramático. Então eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que o gênero dramático, o gênero do teatro, o texto, né, teatral, ele é um texto que é todo fundado, estruturado com base na interação, né, dos personagens. Então a gente pode chamar isso de conflito, manifestado no gênero teatral pela prevalência do discurso direto, né? A gente tem o discurso direto como o discurso que estrutura o gênero dramático. Hoje a gente vai falar de gênero lírico, né? Essa aula que deveria ser dada presencialmente, né? Mas em função das circunstâncias do confinamento, a gente continua, né, usando da melhor forma aí os recursos virtuais que a gente tem. Tudo bem? Então eu vou abrir para vocês agora. Vou mudar o modo de apresentação. Vou abrir para vocês esses slides para a gente falar então de gênero lírico. Esse poema, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que é um soneto do Camões, ele está no seu material, no último material que eu distribuí ainda presencialmente para vocês, certo? Então eu vou fazer uma apresentação do gênero lírico, bastante ampla, e depois a gente vai partir para o poema, né, para analisar o poema, certo? Bom, quero lembrar a vocês que essa divisão de gênero, né, narrativo, épico, dramático e lírico é uma divisão clássica, é uma divisão muito antiga, que volta e meia é questionada por movimentos literários, por artistas, por poetas, certo? Mas ela é uma divisão, uma explanação, a tentativa de entender os textos literários, né? Que funda a nossa maneira também de entender a literatura. Então é importante dar para vocês esses instrumentos, mesmo que depois a gente vá questioná-los, certo? Bom, então a gente vai começar com algumas características gerais do gênero lírico. Bom, primeira coisa é que o gênero lírico registra a visão do eu lírico, né? No gênero lírico, o eu lírico, então, registra essa percepção que ele tem do mundo, né? Dos sentimentos dos outros, da vida. Então, o gênero lírico parece dar vazão para esse registro. E no gênero lírico, o eu lírico não tem a necessidade de construir personagens, por exemplo, como tem no narrativo, né? De organizar o discurso numa ordem temporal, ou sequencial, lógico, causal. É como se o gênero lírico suspendesse essa adesão, né, à lógica, certo? À sequência. Tudo bem? Bom, quem é o eu lírico, né? O eu lírico é aquele que fala por meio da lira. A lira que é a palavra que dá origem ao lírico, né? A lira que é um instrumento musical, porque o lírico, ele nasce cantado, né? Esse tipo de discurso que tinha como pretensão e objetivo dar vazão a essa percepção do mundo, dos sentimentos, originalmente ele era cantado, ele fazia parte, né, da tradição oral da cultura grega. Então, a primeira grande poeta grega, chamada Safo, ela cantava os seus versos, né, com acompanhamento da lira, por isso gênero lírico. Então, o eu lírico, a gente, né, entende que é aquela voz que fala por meio da lira, né, ou seja, por meio da música, do ritmo, certo?
dessa correnteza de sentimentos, vamos dizer assim, né? De percepções sobre o mundo. E por favor, fica atento. Não necessariamente o eu lírico ele tá, né, no poema, na poesia, explicitamente em primeira pessoa do verbo, tá? Muitas vezes esse eu não aparece, não tem problema, tá? O importante é confessar, é que tenha esse dado, muitas vezes, de confessar emoções, estados de espírito, né? O sujeito lírico, então, é sujeito das experiências individuais, né? E dos juízos subjetivos. Bom, então acho que todo mundo já notou, já percebeu que o lírico, o gênero lírico, a voz lírica, a prioridade não é a realidade factual, a realidade externa, né? Mas a interiorização dessa realidade. Muita atenção. Toda literatura ela é feita com base na realidade, seja para discuti-la, para deformá-la, né, para reinventá-la, mas todos nós fazemos parte da realidade, né? Eu tenho certeza que muita coisa interessante em termos de ficção, a gente já falou de ficção em aulas passadas, né? Eu tenho certeza que muita coisa muito bacana em termos de ficção pode estar sendo escrita agora em função dessa realidade adversa pela qual a gente está passando, em função do coronavírus, em função do confinamento, né, compulsório, esse confinamento que a gente está tendo que viver, né, em função dessa necessidade de conter o contágio. Então, a realidade está sempre presente de uma maneira ou de outra. O gênero lírico, ele não prioriza essa realidade externa. A prioridade dele não é diretamente a realidade, mas o resultado da interiorização dessa realidade, né? O que importa é o modo como esse sujeito lírico percebe esse mundo, dá conta ou não dá, né? Dessa experiência de contato com o mundo e contato com ele mesmo. Então, o gênero lírico, mais uma vez, ele, né, tem essa maneira particular de manter a atenção com a realidade, né? A partir da interiorização dessa realidade. Tudo bem? Então, o lírico, ele é uma tentativa de entrada do ser, do eu lírico, nas coisas, né? Então, a tendência da poesia lírica é eliminar, diminuir a distância entre o sujeito e o objeto. Olha bem, quando eu vou contar uma história, que é a base do narrativo, essa distância entre a voz que conta e a matéria que vai ser contada, a história, uma distância que é colocada, né? Eu vou contar uma história, né? Essa distância, esse afastamento que a voz narrativa tem, muitas vezes, da matéria narrada, né? Esse afastamento que marca, né, uma experiência que já se deu, que se completou no passado, ela tende a se reduzir, diminuir, às vezes até nem existir no gênero lírico, né? Então, o eu e o mundo, o eu lírico e os seus sentimentos a respeito do mundo viram uma coisa só, certo? Então, à medida que esse eu penetra no objeto, né? E lembrando que o objeto é tudo que está fora do eu. Então, o objeto é o mundo, as pessoas, a contingência, por exemplo, do confinamento, o vírus, né? Ou o amor, é tudo o que me cerca, né? Então, à medida que esse eu penetra no objeto, há um processo de revelação do mundo. Mas eu revelo o mundo a partir da subjetividade, a partir daquela voz lírica. Tudo bem? Bom, então, fazendo uma espécie de síntese dos pontos mais, assim, cruciais para o gênero lírico, né? O mais importante do gênero lírico, gente, é ler poesia,
né? Então, eu vou fazer essa parte teórica, que é mais árida, né? Bem rapidamente. Sintetizando, então, o gênero lírico, a gente pode colocar esses 4 tópicos aqui do slide, e depois a gente, enfim, à medida que a gente for lendo outros poemas e trocando experiências, a gente pode ir sofisticando, deixando esses tópicos mais precisos, se é que é possível. Então, o gênero lírico ele é marcado por musicalidade, por ritmo, isso está muito ligado à ideia do verso, né, dessa linha cortada, né? Muitas vezes, inclusive, essa linha está medida, né, metrificada. Também a gente fala um pouquinho sobre isso nas nossas primeiras aulas. Bom, segundo tópico, o gênero lírico ele dá vazão, ele expressa essa tal realidade subjetivada, né? Mesmo que eu não tenha a primeira pessoa do verbo. Então, essa realidade que é transformada em texto, que é transformada em texto, que a gente, né, poesia, poema. Então, essa realidade que foi atravessada pelo sujeito, tá? Outra característica do lírico é a concisão. O gênero lírico ele tende a ser conciso, econômico, né? A falar muito com pouco. Depois eu vou até acrescentar isso ao slide, né? O gênero lírico ele fala muito com pouco, usando, digamos que assim, uma imensa potência expressiva da linguagem, né? Então ele cria imagens. Outra palavra importante para colocar aqui nesse resumo, né? O lírico fala por imagens. Isso é muito, muito importante. E por fim, repetição. Apesar do gênero lírico ser conciso, né? Ser normalmente constituído de textos menores, existe uma tendência que o gênero lírico tem a valorizar a repetição em várias dimensões, né? A repetição de palavras, a repetição do tamanho dos versos, repetição de som por meio da rima, repetição de palavras, repetição de sentidos com palavras diferentes. Então, fica atento a isso, né? A essa tendência à repetição. Falou? Bom, então, nosso próximo slide já é a respeito do poema e vou mudar aqui o modo de exibição para encerrar a primeira parte, então, desses vídeos a respeito de gênero lírico, né? Dessa introdução inicial aos gêneros literários. Para muitos, revisão, para outros, a primeira explanação, certo? Vou lançar o segundo vídeo rapidinho para falar do poema do Camões para vocês dentro dessa perspectiva do lírico, certo? Então, ó, beijo!